Oi, pessoal. Então, como a gente terminou na última aula falando, né? Estamos falando agora sobre a Inglaterra, que foi uma grande potência econômica aí durante muitos séculos e como tudo tem um início, né? Então, a Inglaterra, como a gente já visualizou no mapa, ela vinha governada pela dinastia Tudor. A dinastia Tudor, né? O que é uma dinastia? São uma sequência de reis, né? O trono vai passando de pai para filho. Então, eu fiz aqui um mapa mental para vocês. Os principais reis da dinastia Tudor, né? Nós temos aí o rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth, tá? O rei Henrique VIII tem até uma curiosidade. O rei Henrique VIII, ele lutava contra o poderio da Igreja Católica porque ele queria se divorciar. Então, ele criou uma religião onde ele era o chefe de Estado e o chefe religioso, uma religião chamada anglicana, o anglicanismo, tá? Então, a Inglaterra, na época do rei Henrique VIII, era uma Inglaterra anglicana, tá? Então, nós temos aí um mapa mental, né, da dinastia Tudor, de como estava a Inglaterra neste período, certo? Bom, o que eu posso falar deste período? Apesar de ser um governo absolutista, onde, né, na monarquia absolutista, o rei, ele não respeita o parlamento, ele não respeita as leis. Neste período, apesar disso tudo, eles conseguiam driblar o parlamento ou fazer com que o parlamento acreditasse que eles seguiam o parlamento. Na verdade, havia aí um convívio pacífico entre os reis da dinastia Tudor e o parlamento. Bom, esses reis, eles foram os principais reis da dinastia Tudor, conviviam bem com o parlamento, incentivaram a pirataria. O que eles usavam a pirataria? Tá? Os corsários. Eram piratas que eram autorizados a praticar a pirataria. Então, naquela época onde se exploravam as riquezas através do mercantilismo, onde se exploravam as riquezas em colônias, como a Inglaterra, ela não encontrava tantas riquezas para explorar, então o que ela fez? Ela saqueava navios. Então, ela legitimava, né, os corsários, a pirataria aí para que o comércio, para que os lucros, né, o mercantilismo pudesse estar sobressaindo. Então, vamos lembrar, nós estamos falando de uma política absolutista e de uma economia mercantilista, né, onde o rei ele interfere diretamente na economia. E para ter os princípios mercantilistas, eles precisavam, né, proteger as suas riquezas, buscar mais riquezas na colônia, manter uma balança comercial favorável. Então, ele precisava adotar uma série de medidas para que o país, a riqueza da nação estivesse acima de tudo, né? Principalmente em metais preciosos. Bom, então quando eu falei lá no comecinho que o rei, ele criou uma religião, a religião anglicana, como que ele colocou isso em prática, né? Através de uma revolução anglicana. O que ele fez? Ele precisava criar uma religião e para isso ele precisava de adeptos a essa religião. Ele precisava diminuir o poder da igreja, né, da igreja católica. Então ele faz uma conversão das antigas, né, terras feudais, das famílias que habitavam essas terras feudais, que eram de origem católica, e ele faz essa conversão para o anglicanismo. Como? Além dele transformar essas propriedades, né, da Idade Média, lá na Idade Média do feudalismo, em propriedade privada, ele faz o cercamento dos campos. Né? O que é isso? O que é esse cercamento dos campos? Ele vai pegar as terras, ele vai cercar as terras e aquela família que estava lá, ela está convertida ao anglicanismo e desempregada. Bom, e o que ele vai fazer? Transformar isso em propriedade privada. Como assim? Ele está pegando as terras que estavam lá produtivas para o feudalismo, né? E ele está dando na mão de uma burguesia. E essa burguesia ela vai passar a ser dona daquele lote de terra. Então, aquela propriedade privada é o primeiro passo para um capitalismo, certo? Ele vai criar o capitalismo do quê? Das ovelhas, tá? Para a produção de lã, para
investimento do mercado interno. Então, olha só, a gente está falando do quê? De reis que pensavam no enriquecimento de uma burguesia, que favorecia o enriquecimento de uma burguesia e propiciava um crescimento econômico interno. Então, com essa alavanca da burguesia, com essa chegada da burguesia, né, com maiores acessos territoriais, né, com maiores riquezas, o que vai acontecer? Essa burguesia, ela vai ocupar espaços lá no parlamento, aquele parlamento que convivia bem com os reis, na Câmara dos Comuns, né? E esse momento, a Inglaterra, ela tá tranquila, a burguesia está em ascensão, não há conflitos entre o absolutismo e o parlamento, e o rei, ele morre, deixa sua única filha herdeira, a Elizabeth, que dá sequência aí nessa política do seu pai, e nesse momento a Inglaterra ela vai estar tranquila. Porém, a Elizabeth I, quando ela falece, né, ela dá sequência, investe, a Inglaterra está próspera, porém ela falece, ela não tem filhos. Ela era até conhecida como a Rainha Virgem. E aí, o que vai acontecer? Ela não tendo filhos, vai assumir um parente distante dela e vai iniciar o quê? Uma nova dinastia. Nós vamos falar da dinastia Stuart, tá? Bom, o que acontece? A dinastia Stuart vai ter alguns reis que eu também fiz o mapa mental para vocês aqui. Então, dinastia Stuart, nesta folha deste mapa mental estão os reis Jaime I, Carlos I, mas nós vamos ter aí também como reis Carlos II e Jaime II. Essa dinastia Stuart, ela não vai dar sequência à mesma forma de governo da dinastia Tudor, tá? O rei, ele passa a estar acima da lei, certo? Um absolutismo mais vigente, não que não fosse absolutista na dinastia Tudor, mas é uma dinastia mais impositiva, certo? E o que esse Jaime I ele faz? Né? Ele vai aumentar os impostos para cutucar lá direto na burguesia, uma vez que ela era a comerciante, né? Então ele vai aumentar os impostos, vai perseguir os puritanos. Por que ele persegue os puritanos? Porque no parlamento a maioria ela é puritana. Então ele passa a perseguir, né? E ele dissolve o parlamento. Veja bem, ele dissolve, ele acaba com o parlamento por 8 anos. Com a morte de Jaime I, quem vai assumir? Vai assumir o seu filho, o Carlos I. E ele segue a mesma linha ditadora do pai. Porém, ele não tinha tanta autoridade quanto o pai. Ele tenta aí continuar aumentando os impostos. A Inglaterra tinha tido um conflito armado externo e ele justifica que precisava aumentar os impostos por conta dessa guerra, mas não colou. O parlamento ele não aceita. E aí o que ele faz? A Revolução Puritana, tá? O que foi a Revolução Puritana? Eu também fiz um mapa mental para vocês aqui. Que foi uma Revolução Puritana. Revolução Puritana foi a revolução onde alguns cavaleiros se uniram, né, sob a liderança do Oliver Cromwell. Eles defendiam, né, a burguesia, também tinham apoio dos camponeses e eles lutavam contra os cavaleiros da coroa, contra o exército da coroa, tá? Então, o que acontece nessa guerra civil? Porque foi uma guerra civil, uma guerra interna, né? Nós tínhamos o filho do Jaime I, Carlos I, que estava seguindo a linha do pai, estava cobrando muitos impostos, e aí
temos uma guerra civil. Essa guerra civil, nós temos lá de um lado os cavaleiros puritanos, conhecido como cabeças redondas, porque eles usavam um corte de cabelo Chanel. Eles se recusavam a usar aquelas perucas que a nobreza usava, né, por cima dos cabelos, então eles se recusavam, então eles eram conhecidos como cabeças redondas. E eles tinham algumas lideranças em apoio a eles, lideranças camponesas, os diggers e os levers. Quem são os diggers? Os diggers eram os chamados cavadores, né? Eles queriam uma reforma agrária, pegassem aquelas terras que tinham sido tiradas lá e dada para a burguesia, né? Para a burguesia, que a burguesia transformou em propriedade privada, então eles queriam que pegasse tudo e fizesse uma reforma agrária, pegasse os camponeses que tinham sido expulsos, né, por conta do cercamento para a criação de ovelha, que fosse feita uma reforma agrária. Eles eram radicais, mas dentre os radicais eles ainda eram os mais moderados. E os levers? Quem eram os levers? Eles eram, assim, aqueles que queriam igualdade de direitos, igualdade de acesso, e eles defendiam o sufrágio universal. Então, eram dois grupos radicais que apoiavam os cabeças redondas. Eles apoiavam o seu líder, o Oliver Cromwell, tá? Então, eles formaram um exército, esse exército puritano, o exército dos cabeças redondas, eles lutaram contra o exército da coroa, o exército absolutista, né, da dinastia Stuart. Bom, esmagadoramente, o exército burguês, né, do Oliver Cromwell, ele vence o exército da coroa, eles decapitam, isso mesmo, gente, eles decapitam, né, Carlos I e proclamam uma república. Bom, eles proclamaram essa república em 1649. Essa república puritana, governo de Cromwell, né, nós podemos dizer que essa república foi um período diferente, né? Uma vez que o Cromwell ele não pertencia a nenhuma dinastia, ele não pertencia a nenhum reinado, então ele assume porque ele consegue levar esses cavaleiros à vitória, e aí ele vai fazer o quê? As medidas do seu governo, que vai de interesse aos anseios da burguesia. Quais são as medidas que ele vai adotar? Ele vai adotar, dentre essas medidas, os atos de navegação. O que foi isso? Ele restringia que todos os produtos da Inglaterra tivessem que partir ou chegar em navios ingleses. Então, tudo que fosse sair da Inglaterra ou chegar na Inglaterra tinha que estar com uma tripulação e com um navio inglês. E isso dificultava a entrada de outras mercadorias e favorecia o quê? O crescimento do mercado interno. Foi uma forma de promover também uma ascensão econômica dentro da Inglaterra. Bom, ele incentivou com isso o comércio. Aí, o que acontece, gente? Como tudo na vida, né? Ele também teve aquele pico de eu sou cara. Lutou contra o absolutismo, decapitou o rei e virou um absolutista. O que ele faz, gente? Em 1653, ele dissolve o parlamento. Ele faz com que aqueles grupos que apoiaram ele, né? Os diggers e os levers, ele extermina, tá? Ele luta contra essas pessoas e ele mata os principais líderes, né? Ou seja, ele acaba com aqueles que o ajudou a chegar ao poder e que lutavam pela igualdade, né? Os setores que queriam, de certa forma, a transformação social dentro da Inglaterra. Bom, em 1658, dentro esse Lord Protetor da República, ele ganha o título de Lord Protetor da República, em 1658, ele morre. E aí, o seu filho, chamado Richard Cromwell, né? No português a gente vai achar em muito livro de história Ricardo Cromwell, o que não é verdade, é Richard, mas vocês vão encontrar em muitos livros Ricardo. Ele não tinha o mesmo prestígio do pai, não tinha o reconhecimento do pai, e aí o que acontece? Essa estabilidade vai ficar perturbada. Eu também fiz um mapinha mental aqui, tá? Oliver Cromwell, né? Nós estamos falando desse momento em que foi decapitado o Carlos I, foi proclamada a República em 1649,
E aí nós falamos dos principais atos de Oliver Cromwell, que foram aí os atos de navegação, a valorização do comércio, né? A destituição do parlamento, dos grupos que o apoiaram e a radicalização dele no poder, se tornando Lorde Protetor, né? Até hoje é muito comum achar estátuas na Inglaterra com a imagem dele, praças com nome, ruas, e ele é muito lembrado da Inglaterra, né? Bom, e aí falei que com a morte dele o seu filho não tinha o mesmo prestígio. Para evitar uma guerra civil, o que vai acontecer? O parlamento, ele convoca lá o filho daquele rei decapitado, lembra o Carlos I? Ele convoca então o Carlos II, tá? Para evitar essa guerra, Carlos, vem aqui. Então o Richard ali não tá dando muito certo, ele não tem legitimidade. Então você é descendente mesmo, você é dessa dinastia Stuart, você vai prometer que você vai governar junto com o parlamento. Ok, eu vou governar junto com o parlamento. Tá, governou? Isso ok, né? Ele assume o trono e aí promete lá, respeito o parlamento. Bom, mais que depressa, quando ele assume, ele já instaura o absolutismo. Traz de volta todo aquele poderio do pai, né? Do absolutismo, de aumentar impostos. E aí, em 1681, o que ele faz? Ele dissolve o parlamento. O parlamento, ele limita o poder do rei, ele fiscaliza ali o poder do rei, né? Então ele já dissolve o parlamento. Bom, e aí, nesse mesmo ano que ele dissolve o parlamento, ele falece, ele morre. E ele não tinha, assim, o herdeiro próximo dele foi o irmão dele, o Jaime II, né, que se intitulou Jaime II. Ele vai assumir o trono, ele era irmão, né, desse Carlos II, ele vai assumir o trono. O que ele vai trazer de volta? Absolutismo, imposto. Tudo isso para perseguir a burguesia. Bom, o parlamento, mais uma vez, ele vai reagir. Ele não vai aceitar. Então, tá aqui o mapa mental, né? Então, não assume o Richard Cromwell, o parlamento chama Carlos II, filho de Carlos I, o rei que foi decapitado, para trazer de volta a dinastia Stuart, né? E aí este assume, prometendo honrar e respeitar o parlamento, não cumpre tal promessa e após dissolver o parlamento, ele morre e quem assume é seu irmão Jaime II. Ok? Mais um mapa mental aqui para vocês memorizarem. Bom, e para encerrar esse assunto, o parlamento não querendo mais uma guerra civil, o que foi aquela guerra civil mesmo? Evolução puritana, certo? Do Oliver Cromwell, guerra civil, os cavaleiros cabeça redonda contra os cavaleiros do rei, o parlamento querendo evitar isso, o que ele faz? Ele chama lá a filha do então rei Jaime II, Maria II. Maria, o seguinte, se você respeitar o parlamento, se você prometer que você vai cumprir direitinho, ao invés do seu pai assumir, é você que assume. Você não vai esperar ele morrer para assumir. Olha que coisa bacana. Você e seu marido, Guilherme de Orange. A gente aqui no Brasil, a gente tem um enrolation na língua, né? Bom, este era governante da Holanda, né? E ele fala assim, pô Maria, vamos assumir aí Inglaterra, vamos lá. Olha, se a gente assumir, seu pai não morre. Olha que bacana. Então a Maria, pela vida do pai dela, né? Ela entende que ela vai preservar a vida do pai dela, ela vai se tornar rainha da Inglaterra, antes do pai dela morrer. Olha que coisa bacana. Então, foi proposto para eles assumirem o reino. O Guilherme invade a Inglaterra, depõe o sogro
e assume o trono com o apoio do parlamento. Que guerra legal! Revolução gloriosa. 2 revoluções inglesas. Puritana, com derramamento de sangue, decapitou o rei. Gloriosa. Por que gloriosa? Porque não houve derramamento de sangue. Foi um acordo bacana. Você assume, seu pai fica vivo. E aí? O rei já estava sem defesa, sem apoio da própria filha, fugiu para a França. Guilherme assumiu o trono, tá? Eles assinam a Bill of Rights, Declaração dos Direitos, em 1689. Essa declaração coloca uma série de coisas para a Inglaterra, essas vigentes até os dias de hoje, tá? Dentre elas, a lei, ela vai estar acima do rei. A Inglaterra hoje é uma monarquia parlamentarista. O que isso quer dizer? Que existe a monarquia. A gente está vendo lá a Rainha Elizabeth, Príncipe Charles, Príncipe William, a gente vê lá toda a família real. Bonitinha. Eles têm poder de fato? Opa! Mas não de direito. Quem governa a Inglaterra é o parlamento. O povo elege o parlamento e dentre eles se elege o primeiro-ministro, que assume o poder econômico, político, bélico da Inglaterra, certo? Então, a Inglaterra, ela é o primeiro país do mundo a colocar a burguesia no poder, graças aos ideais iluministas, super presentes ali dentro da Inglaterra. Bom, por que isso foi bacana para a Inglaterra? Porque ela vai não só levar a burguesia para o poder, ela vai colocar a lei acima do rei, vai assinar a Declaração dos Direitos, que tem um compromisso inclusive com as liberdades individuais de não perseguir mais ninguém, nenhum tipo de religiosidade, porque foi nesse contexto dessas perseguições religiosas que muitos ingleses foram para os Estados Unidos, tá? Então a gente vai aqui falar de Inglaterra, certo? É pequenininho, mas dá para ver. Então, nessas revoluções inglesas, houve várias fugas para a formação das 13 colônias na América, certo? Então, os Estados Unidos formaram uma colonização de povoamento. Por quê? Porque eu fui lá formar uma New York, uma Nova York. Enquanto tudo isso acontecia, vários povos perseguidos pelos conflitos desses reis absolutistas fugiam para cá, para a América, e vinham aqui cuidar da América e não só explorar a América. Eles vieram morar, não só subtrair as riquezas, tá? Existe uma grande diferença aí na formação da nação americana e brasileira, tá? Então a gente vai falar de uma nação que se formou numa base de colonização e uma nação que veio na base da exploração. Bom, mas voltando ao nosso assunto, que o professor de história fala muito, né? A gente tem aí o quê? Essas revoluções inglesas, elas marcaram, porque abriu caminho. A burguesia, ela queria o quê? Dinheiro. Ela queria o quê? Capital, investimento. Ela queria menor participação do Estado na economia. Ela vai abrir para um liberalismo, ela vai acabar com esse mercantilismo, ela vai abrir para o capitalismo. Nós vamos falar de revolução industrial. Tema para a nossa próxima aula. A gente vai falar dessa revolução industrial que aconteceu na Inglaterra. Por quê? Burguesia rica e próspera no poder. Riqueza, porque desde a dinastia Tudor, o que eles faziam na Inglaterra? Simplesmente investiam em comércio, em dinheiro, em mercado interno. Ainda para ajudar a gente. O que eles tinham lá do cercamento da dinastia Tudor? Eles tinham mão de obra barata. Todo mundo saía dos campos, do êxodo rural, que foi cercado, e ia para a cidade. Então, olha quanta coisa que levou a ter a Revolução Industrial. Mão de obra barata, em abundância. Lei que punia a pessoa vagar pelas ruas sem trabalho, então se trabalhava por qualquer preço. Burguesia no poder, rica e próspera.
certo? O que faltava? Eu tenho mão de obra, eu tenho dinheiro? Matéria-prima. Inglaterra riquíssima em carvão, minério de ferro. Gente, olha aí, tá aí, tudo pronto. Saiu na frente. Revolução Industrial. Era da maquinização. Lógico que não começou com as máquinas, a gente vai falar disso numa próxima aula, mais detalhadamente, mas começou com as fábricas têxteis, né? Olha lá, a ovelhinha do cercamento, olha lá a lã, olha lá, produção de roupa, comércio interno, exportação. Só 100 anos depois e começam a ter os primeiros concorrentes com a Inglaterra. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Gosto muito do que eu faço e espero que tudo isso passe para a gente se ver aí na MF Tibério, na MF Sônia Maria e no meu espaço, no NAED, onde eu tenho meus alunos que eu tô morrendo de saudade também e para eles eu tenho falado um pouquinho particularmente. Um beijo para vocês.